Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho aqui de autoconsciência, não é? E eu entendo, certo, que a autoconsciência ela tem impacto diretamente na nossa saúde, né? Na nossa saúde mental, psíquica, não é? Saúde emocional, por consequência, saúde espiritual também. Mas quando é que ocorre a autoconsciência, né? Quando é que ela realmente se apresenta na nossa jornada, na nossa vida? Quando é que nós despertamos para essa consciência, né? Bom, nós, infelizmente, somos educados desde cedo, né, a participar de uma grande engrenagem, certo? A gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa construir, precisa ter o máximo possível, né? E também somos orientados a termos que ser os primeiros em tudo, né? Então a gente é orientado para trabalhar, para viver numa grande competição humana, certo? Só que isso aí nos causa, infelizmente, alguns prejuízos, certo? E aí vem os primeiros questionamentos que nós precisamos fazer, se todos nós realmente estamos preparados para isso, né? Se todos nós estamos realmente dispostos a isso também, certo? Então, muitas vezes tem pessoas que não têm esse perfil da competição, né? Elas têm um outro tipo de perfil, talvez mais humanístico, certo? Pessoas que não se apegam tanto a coisas materiais, né? Não que não valorizem, né? É importante a gente dizer isso aí, a gente precisa valorizar as coisas, a gente vive no mundo material, então a gente precisa valorizar as coisas materiais. Porém, o valorizar ele tem que ser relativo, ele não pode ser um valorizar absoluto, certo? Quando você entrega tudo, né, seu corpo, sua mente, sua energia, né, sua inteligência, só em busca de coisas externas, ok? Então a gente vê aí nas mídias, né, e basta você ligar a televisão, você vê muito noticiário a respeito de pessoas que enveredaram, inclusive, pelo caminho do crime, né, pessoas com inteligência muito, né, avante, né, muito à frente dos demais, certo? Mas que infelizmente apostaram todas suas fichas na questão material, na questão externa, né? A gente vê pessoas que são tidos como famosos, né, e que têm ali dificuldades interiores muito grandes, certo? Pessoas que estão deprimidas, que estão sofrendo de ansiedade e uma série de transtornos, né, emocionais, mentais, embora o parecer, né, parecer feliz, né? Então veja, quando a gente desperta a autoconsciência, a gente passa a levar com mais relatividade essas questões, né, do ser e do ter, ok? E aí você começa a ter um pouco mais de equilíbrio na sua vida. E por consequência, a sua saúde mental, psicológica e espiritual é um pouco melhor, não é? Então, a gente precisa realmente, como eu disse, focar no nosso trabalho profissional, né, nosso desenvolvimento pessoal, porém isso tem que ser com uma certa relatividade. A gente não pode entregar a nossa vida somente nisso, não é? Porque afinal de contas, em algum momento nós vamos passar, certo? Então esse é um outro ponto aí que nós podemos provocar algumas discussões, né? Algumas perguntas, certo? Nós vamos passar. Cedo ou tarde nós iremos para algum lugar, nós sairemos de onde a gente está, né? E tudo aquilo que nós investimos vai ficar aqui, certo? Estou falando de questão material, ok? Então é importante que a gente pense a respeito disso, né? E procure desenvolver essa autoconsciência para ter uma vida mais equilibrada, uma vida dinâmica, é claro, porém mais equilibrada, não é? Onde o foco passa a ser também o interior, não é? Eu me preocupo com o que está dentro de mim. E todos nós já, em algum momento, já vemos em algum lugar, já aprendemos, né? Que o exterior é reflexo do interior. Se o interior está bagunçado, o exterior tende a estar bagunçado, certo? Quando eu alinho aqui as minhas questões internas, quando eu começo a me reequilibrar intimamente, tende a parte externa, tudo que acontece externamente, né, estar mais em equilíbrio, certo? Agora, é preciso realmente a gente aprofundar um pensamento, né, em como buscar essa autoconsciência, como desenvolver essa autoconsciência, né? E saber principalmente o reflexo positivo que ela pode ter na nossa vida, certo? Porque vejam bem, a vida em algum momento vai chegar a uma reta final, certo? Nossa energia vai diminuindo, a nossa capacidade física, orgânica, mental vai diminuindo, certo? E nós temos que ter essa consciência, ok? E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas, né? Talvez grande parte da humanidade sem essa plena consciência, tá? Achando que a vida é eterna, envidando todos os esforços aí na questão principalmente do ter e do parecer, do ser, né? Do parecer, melhor dizendo, certo?
esquecendo do que realmente deveria ser, ok? A gente pode questionar, não é? O que é a vida realmente, a partir disso aí, dessas questões todas, né? Se a gente vive, trabalha, né, tenta prosperar, construir alguma coisa e depois tem que ir embora. Então, é um outro questionamento, em algum outro momento a gente vai falar sobre isso, né? Mas o importante hoje, nesse momento aqui que eu estou trazendo, é sobre essa questão da autoconsciência, a gente procurar entender a vida como realmente ela é, e aí eu estou falando aqui relativamente, o nosso entendimento não vai ser pleno, né? E é importante salientar mais uma vez os diferentes níveis evolutivos em que nos encontramos. Então, é mais um ponto, né, que a gente acaba compreendendo por que alguns avançam em determinadas áreas, né, ou determinada direção e outros não, certo? Então, se a gente procurar entender, compreender, estudar um pouco mais sobre isso, a gente vai ver que existem pessoas que estão realmente em níveis diferentes de evolução do que nós, não é? E quando a gente tem essa compreensão, a gente passa a entender melhor as coisas e a ter um pouco mais de paciência, né, de resignação, ok? E a controlar aquilo que a gente pode controlar e não aquilo que a gente não pode, certo? E aí o nosso esforço, a nossa energia passa a ter um foco mais direcionado a, a um roteiro, né, que nós realmente podemos realizar, certo? Então, um dos maiores sofrimentos talvez da humanidade hoje, né, é ambicionar demais, ok? Ir em busca de utopias, de ilusões, né, que é o que se apresenta hoje diariamente nas mídias sociais, né, venda de ilusões e fantasias, certo? E o ser humano, quando autoconsciente, quando ele consegue entender um pouco, né, compreender um pouco, ele sabe o que ele pode e o que está longe dele poder, certo? E aí, a partir desse entendimento, ele vai direcionar melhor, como eu disse, a sua energia, o seu tempo, que é importante, né, para aquilo que ele pode realizar e pode fazer. E não vai se incomodar com aquilo que o outro lá fez, né, onde o outro chegou, certo? Porque ele entende, sabe, compreende que ele está num outro nível evolutivo e também por outra questão muito fácil até de compreender, né? Nem sempre o que o outro busca e atinge é o que eu quero, certo? Então esse é um ponto, né, que nós devemos ter muita atenção com isso, certo? A propaganda hoje, a propaganda midiática, né, mostra aí os campeões de audiência, né, os que têm muitos seguidores, né, os ícones aí das mídias, certo? É, como se eles fossem seres super-humanos. E não são, são pessoas de carne e osso, né? São pessoas que em algum momento falham, já falharam e irão falhar. E aí um ponto também que eu vou trazer mais à frente num outro vídeo, é por que a gente não consegue se autocontrolar, né? A gente não se domina, certo? A gente prefere transferir sempre para o outro, né? Sempre tem um ícone, né, que a gente acaba entregando o nosso tempo, né, o nosso pensamento, quando nós deveríamos cuidar de nós, certo? Deveríamos entender que nós, né, eu, você, né, é a pessoa mais importante. Então você deveria investir em você e não ficar deixando seu tempo, né, em função de outras pessoas, de ícones, de aí, as famosas celebridades, né, e tudo mais. Então, quando a gente atinge realmente uma autoconsciência, vamos dizer assim, relativamente plena, né, porque ela vai se desenvolver sempre, né, à medida que você vai investindo nisso, né, você vai se tranquilizando, você vai se apaziguando, você vai trabalhando naquilo que você pode trabalhar e deixando de lado aquilo que você não pode, né? E os acontecimentos externos, as coisas externas começam a ter relativa importância na sua vida, certo? E elas já não impactam tanto, ok? E isso vale para a questão de trabalho profissional, questão de relacionamento, questão de projeção social, né? Da gente não criar expectativas acima da realidade para não sofrer, certo? Então, com calma, com humildade, paciência e um autocontrole, não é? Aqui eu posso ir com cuidado, vou avançando e o que acontece externamente não me diz respeito, certo? Não vai me atingir, pelo menos não da forma como antes atingia, né? Que a gente se deixa levar pelos impactos externos, porque a gente procura ter um autocontrole. A partir dessa autoconsciência, e isso, por consequência, me traz um pouco mais de saúde mental, saúde psíquica, emocional e espiritual, ok? Então fica aqui um tema para a gente refletir a respeito, não é? A gente ter um pouco mais de relatividade com as coisas e procurar investir em nós, certo?
eu, olhar para você sem prepotência, sem exaltar o ego, mas entender que você é um investimento maior, talvez, aí, né, daquele que criou tudo isso, né? Seja Deus, seja o universo, seja como você entender a providência divina, a inteligência divina, como você entender essa força maior que criou tudo isso em nosso entorno e nos criou também, né? Nós, seres humanos, a natureza, nosso planeta, o universo todo, né? Então existe algo maior que nós fazemos parte, nós precisamos nos conscientizar disso. E a partir daí, entender que talvez, e aqui fica uma pergunta provocativa, né? Quem sabe nós não estejamos aqui, não pela primeira vez, quem sabe nós temos aí múltiplas, né, experiências, certo? Evolutivas, e por isso a gente entende que cada um de nós está num determinado nível de compreensão, de entendimento, né? Nível inclusive intelectual e tudo mais, né? E a gente passa a levar a vida com mais relatividade, com mais paz, com mais harmonia, que esse talvez seja o segredo de bem viver, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou, curta aí, se inscreva no canal e pode até deixar algumas dicas aí de vídeo que a gente vai trabalhar, tá bem? Um abraço.